Resenha Câmara 4 vieram ao povoado Mamuna, no município de Alcântara. Mamuna é uma vila de pescadores que está dentro da área de interesse de expansão do Centro de Lançamento de Alcântara. Alcântara, que tem a maior concentração de comunidades quilombolas do Maranhão, são 204 comunidades no município de Alcântara, consideradas quilombolas e 3 certificadas. A gente veio conhecer a luta e a resistência dessa comunidade para não se transformar em uma agrovila. É isso. É isso, acompanhe. Converso hoje no Resenha com o Céfalo Borges, o Borjão, militante do movimento quilombola no estado, no país. E a gente... Borjão, a história se repete em Alcântara, né? Não como faça, ou talvez como faça, pelo que se prometeu há 40 anos atrás, mas de novo a perspectiva de ampliação do Centro de Lançamento de Alcântara, com retirada de famílias quilombolas que residem, né, na zona rural da cidade. Como é que você tem visto, você vê isso? Quando a gente vai falar de Alcântara, né, que a gente se remete à questão desse mega projeto, que desde 1982, na verdade desde 1980, porque é quando é decretado a desapropriação, né, de parte do município, 52 mil hectares, para fins de utilidade pública, para que fosse implantada essa base. Então a cidade, o município, né, imagina o município há quase 40 anos atrás, né, o que isso não representou naquele momento para a comunidade, porque se falava de um progresso, né? Progresso esse que ele nunca aconteceu. Muito pelo contrário, nós vivenciamos desde então, já se vão aí quase 40 anos, nós vivenciamos uma problemática social muito grande no nosso município. E o governo brasileiro, sempre à revelia da nossa comunidade, porque nós nunca fomos consultados, primeiro para saber se nós queríamos esse progresso, né? Depois, todas as decisões que são tomadas à revelia dessa comunidade, que até hoje não participa desse desenvolvimento. Vocês jamais foram ouvidos sobre qualquer ideia nesse sentido? Não, nós nunca tivemos momentos para nós opinarmos em relação à questão da implementação desse programa, porque o programa não é só você lançar o foguete, lançar a tecnologia para o espaço, é você criar a tecnologia social para que as pessoas que aqui estão, né, que sempre estiveram, né, guardando a história, né, guardando a sua identidade, né, que participaram em um outro momento da construção desse país, pudéssemos nós também participar deste momento. E a metodologia utilizada foi uma metodologia que nos colocou sempre de fora das decisões, né, porque não nos foi consultado hora nenhuma, né? E o que tem sobrado para o município de Alcântara, para essa população, para essa sociedade, é a parte negativa, porque nós estamos hoje cheios de problemas sociais, advindos dessa ideia de progresso, do deslocamento das famílias, das inúmeras famílias que foram retiradas de suas áreas de origem, né? Foram 312, e aí foram colocadas num espaço, aglutinadas em um espaço que foi denominado de agrovilas, e tem a parte urbana, que é a vila, e tem os lotes, que são os lotes que não estão dentro daquilo que está estabelecido na lei da reforma agrária, que é a garantia dos 35 hectares. Essa foi uma bandeira de luta em se tratando da resistência daquele momento, dos anos 80, dos trabalhadores, das organizações que apoiavam, do Sindicato dos Trabalhadores, né? E esses trabalhadores, eles foram, na verdade, golpeados pelo, então, na época, o presidente José Sarney, quando ele modifica o módulo rural para dentro dessa área de interesse, né, que é essa área onde está... Dentro do decreto há uma modificação para... O decreto, né, ele modifica o que está estabelecido na lei da reforma agrária, né?
e para dentro dessa área de interesse, né? Foi desapropriado em 52, então toda essa discussão era dentro desses 52. Então ele modifica, dentro desses 52 mil hectares, ele modifica o módulo rural, através de um decreto, de 35 eles estabelecem entre 14, 15, 16 hectares. Tem muitos companheiros das comunidades que foram retiradas, que receberam esses lotes, né? E que dizem que a terra não tem esse número de hectares e também são terras inférteis, terras que não produzem, já terras que foram por muitos e muito tempo, como Alcântara teve muita monocultura, tanto do algodão quanto da cana-de-açúcar, então foram essas terras que eles receberam dentro desse programa e que são terras improdutivas, né? E que essas famílias que estavam no litoral, quando não no litoral, estavam nas cabeceiras dos igarapés, vivendo dentro de sua organização social, né? Vivendo muito bem dentro das condições que eles mesmos criaram, né? Se organizaram dentro das tecnologias possíveis que eles puderam, né? se desenvolviam, né? E de repente há essa mudança brusca, né? Que na verdade isso é uma violação de direitos. Quer dizer, tirar famílias que têm, por exemplo, a vizinhança do mar, que vivem da pesca, que vivem da mariscada, colocar num território distante e com terra, sem condições de produzir absolutamente nada, é tu destruir aquela comunidade, né? Quer dizer, isso vai dar um impacto, isso vai causar um impacto negativo, né? Você tira essas famílias que se organizam ali, que pescam, que trabalham na lavoura, que fazem extrativismo, né? Que fazem preservação. Aí você coloca numa área onde ele não tem água, onde ele não tem terra boa e não tem um mar. Não foi trabalhado em momento nenhum dessas transferências entre 86 e 89, essas 312 famílias elas foram colocadas nessas áreas de agrovilas, mas não teve um programa que pudesse subsidiar as condições favoráveis para essas famílias, para que pudesse amenizar esses impactos. Né? Infelizmente não teve isso. Lógico que isso vai ocasionar o quê? Uma pobreza mais extrema ainda. De lá para cá, e aí com a instalação do CLA, se pensou parcerias internacionais, se pensou, se selou, chegou próximo de uma parceria com a Ucrânia e agora, mais recentemente, fala-se muito, né, no uso do CLA pelos norte-americanos. Quer dizer, e mais uma vez, está aí, avizinha a vocês a ameaça de retirada, né, de um número maior ainda de famílias que ainda ocupam esses territórios todos, né, que estão no entorno, nessa proximidade do que hoje é o CLA. Como é que vocês têm encarado isso? Como é que vocês veem essa situação, né, aí batendo nas portas de vocês? Olha só, essa ideia de parceria com países que detêm, né, a tecnologia que tem dado certo, isso não é novo. Desde a década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso foi quem começou a vender essa ideia que a base é um lugar bom, estrategicamente relacionado às outras bases pelo mundo. Aqui é um lugar que melhor vai se fazer a economia disso, daquilo outro. Isso é os estudos técnicos, científicos que eles fazem. Imagine você que lá na década de 90 já teve o primeiro momento de que os Estados Unidos com o Brasil dialogaram um acordo de cooperação. Esse acordo, por se tratar dentro do que estava nele acordado, a comunidade como um todo, não só a comunidade de Alcântara, mas a comunidade, inclusive a comunidade científica e política do Brasil, disseram e dizem que aquele acordo ele seria nocivo porque se tratava também de uma questão de soberania nacional. E nós, enquanto militantes de uma causa, militantes dos direitos, né, do ser humano, do direito da pessoa humana, nós nos organizamos naquele momento e dissemos não. Apesar de que não nos foi feita pergunta nenhuma, mas nós nos posicionamos
E nós dissemos não àquele projeto, e nós levamos aí em torno de uns 2 anos e meio, lutando, dialogando, né, e buscando, né, outros movimentos, outras parcerias, para que se juntasse a essa nossa voz. Dentro da nossa perspectiva enquanto alcantarense, a gente quer que tenha um progresso no município. Tem, a gente quer. Mas a gente quer que esse progresso, ele seja um progresso para todos, sem exclusão, sem criar apartheids, né? Que Alcântara tem um apartheid. Alcântara tem um apartheid social, tem um apartheid intelectual, né? Alcântara tem diferença sim. Alcântara não é uma cidade que foi criada a partir de um posto de gasolina e uma fazenda. Não, Alcântara tem história no cenário nacional, Alcântara tem contribuição, tanto na literatura quanto na economia. Alcântara teve o seu momento histórico importante. Então, o povo de Alcântara que detém uma história, que guarda essa história, que tem a sua identidade, né? Nós somos um povo quilombola, nós vivemos em vários territórios quilombolas, nós temos 3 territórios quilombolas em Alcântara certificados. Não vamos aceitar de que este projeto ele seja feito na revelia da comunidade. Isso tem que ser discutido, porque são vários aspectos sociais que precisam ser dialogados, né? Não se pode chegar e dizer assim, não, nós vamos fazer com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos que tem dinheiro, que tem tecnologia, e se vai fazer é aquele povo que está lá, dizendo que é o dono da terra, não, nós vamos passar por cima. Não é assim não. Esse país ele tem uma Constituição, ele tem outras leis que garantem os direitos humanos. O Brasil é signatário de várias convenções que garantem direitos humanos, e a gente vai exigir, nós estamos nos organizando, nós estamos organizados para resistência. Para resistência no sentido de chamar o governo, ó, nós não somos contra o progresso, agora nós não somos a favor dessa metodologia, que está deixando a comunidade de Alcântara fora das decisões. O nome dela é Lourença, mas ela é conhecida como Miúda, né? Quem chegar aqui procurando por Lourença, as pessoas não vão saber muito quem é, né, Miúda? Miúda, você já não nasceu aqui, mas teu marido, né, é daqui? É daqui. De Mamuna. Teus filhos nasceram aqui, né? As tuas 5 filhas, né? O que representa esse lugar aqui para você? Para mim representa a minha história, desde o meu nascimento, que embora eu tenha nascido em uma outra comunidade, mas é comunidade de Quilombo. Então aqui é uma história de vida que eu tenho. 18 anos vivido, compartilhado aqui com a comunidade, já tivemos muita luta. Para mim é um futuro que eu procurava em São Luís e não encontrei, porque passei um tempo lá e não dava. Eu já, praticamente, a minha raiz tocava dentro de mim que eu tinha que voltar realmente para o meu local de origem. E aqui eu encontrei esse lugar tranquilo, onde eu encontrei paz realmente, onde eu soube realmente o que era uma tranquilidade, anoitecer e amanhecer sem correr o risco de ser assaltada. Eu sempre dizia que quando eu fosse construir uma família, eu gostaria de construir um lugar tranquilo, onde eu pudesse educar minhas filhas, mostrar as minhas origens, dos meus antepassados, que eram descendentes de escravo. A minha avó era escrava, filha de índio com escravo. Então, aquilo tudo me fazia desejar voltar e mostrar para os filhos que eu ia ter o que realmente é uma história. O que aconteceu com nossos antepassados, a luta deles pelos seus territórios, voltou hoje a refletir em cada um de nós que moramos nessas comunidades, que são comunidades atingidas pela base de Alcântara. Pois é, e daqui são os apensídeos. Cada uma espécie é uma rede. E cada uma maré... Agora, Joel, a possibilidade de vocês serem deslocados da Mamuna, isso traz para ti uma dor demais, no coração, na cabeça. Porque isso tudo acaba.
E é uma dor eu sair daqui e deixar um lugar desse aqui, que é um paraíso. Com a expansão, caso ocorra a expansão da base, o acesso à praia para vocês também acabou. O acesso ao amor acabou. Acaba demais. Quem vai saber para onde que a gente vai ser jogado, para a gente conhecer o mesmo maré, como nós estamos tendo. Nascido, criado, tendo. A gente vai para o trabalho, quando a gente chega do trabalho, eu chego, pego uma rede aqui, já vou pegar um quilo de peixe rapidão, já vim me manter com minha família. Aqui eu conheço por ser nosso, é nosso. Uma coisa que você tem, que é seu, irmão, e eu chegar para comprar, você vai vender se você quiser, se você não quiser, não, eu tenho para mim meu pouco conhecimento, que você não é obrigado a me vender aquele que é seu. A autoridade tem que ver isso. Então, a gente tem que lutar por esse tipo de coisa. Aderaldo, esse lugar aqui é a vida de vocês, assim, é o território de vocês? Demais, eu amo meu lugar. Nasceu aqui. Nascido, criado. Quando você ouve essas histórias, Marudá vai sair do lugar, vai ser relocada a vila, que nem as outras. Ele tá muito triste. Fica muito triste, todo mundo fica triste, abalado. Teve um momento assim que você pensou que fosse sair mesmo? Justamente. Quando foi isso? Nessa época agora que passou aí, dessa regulação, justamente. Teve um tempo aí que quiseram aí fazer um trabalho aí, aqui no lugar aí, perto do Baracatatu, aí abalamos, a turma descarregaram eles também. Botou eles para correr? Justamente. O que de melhor que você acha que Mamuna tem, assim, que Aqui, faz tu amar esse lugar? É a terra que nós cultivamos as plantações, que se planta colhe, quantidade não apodrece, tem a sustento da família, todos nós. Aqui é o peixe, é tudo. O açaí e a jussara, na beira da é o buriti, na natureza. Tudo aqui da natureza. Graças a Deus nós temos tudo, na natureza. E sair daqui para ir para uma agrovila? Fica muito complicado, aí fica muito ruim demais. Meus netos, produção de netos, desse tamanho, depende de mim, depende de minha esposa, depende de nós. Não tem como nós sair daqui de jeito nenhum, só por Deus mesmo. E as histórias que tu sabe lá de cima das agrovilas? O povo lá não está muito feliz lá não, né? Como? É sofrimento danado, não pode plantar, roçar lá, plantar por perto que apodrece, cai tudinho, quando chove morre tudo as plantas. Porque a terra não compete, a terra não é própria. A gente conversa agora com uma liderança da comunidade Mamuna, Dona José. Dona José, Mamuna é um dos povoados mais próximos ao CLA. Uma possível expansão da base seria a primeira comunidade, o primeiro vilarejo, até as famílias deslocadas daqui. Como vocês vivem e veem essa possibilidade de ampliação e de retirada de vocês desse território? O momento que a gente vive é um momento tenso, um momento que a gente vive com medo, entendeu? De perder este paraíso que nós temos aqui, onde a gente tira todo o nosso sustento. Tem uma feira livre que não sustenta só Mamuna, mas Alcântara, e é transportado também para São Luís, e as famílias das agrovilas que dependem do peixe que sai daqui. Então, para nós hoje, com o governo que está entrando aí, a gente fica mais com medo. É um medo constante que a gente vive anos e anos, tem mais de 38 anos que a gente vive essa luta, essa resistência, e continuamos, e com a esperança em Deus de dar tudo certo, da gente continuar aqui. Vocês têm uma relação muito forte com esse território. O que seria nessa possibilidade de deslocamento de vocês, de retirada das famílias que vivem em Mamuna para uma outra área? O que é caro para vocês nesse processo, Dona José? Olha, eu sempre digo que a gente, se a gente um dia for relocado, que eu peço para Deus que isso não aconteça, eu sempre digo que eles não estão comprando a nossa casa, nosso terreno, eles estão comprando a nossa liberdade. Isso sim, não tem preço. A nossa liberdade, nossos filhos, da gente sair a hora que quer, voltar a hora que quer, produzir o que a gente quer, aonde quer, entendeu? A gente tem área para trabalhar, área produtiva,
que a gente pode estar produzindo sustenta o nosso filho. O governo, em vez de estar querendo relocar a gente, ele deveria estar trabalhando e fazendo as benfeitorias dentro da comunidade. Poxa, quer sair toda noite, sair de madrugada, 1 hora, 2 horas, os filhos da gente, nossas filhas, vai para a praia, vem a distância de 15, 30 minutos e não correr risco nenhum. A gente sabe que tem segurança, que não tem risco nenhum. Então isso não tem preço. Então quer dizer, é tirar a gente daqui e querer encher a periferia de Alcântara, porque muita gente vai para Alcântara, querer encher São Luís, as periferias, continuar aumentando esse volume de pessoas sem estudo, que o primeiro que bate é que envolve a família a droga. Então, quer dizer, é querer destruir uma comunidade. Agora, Milda, Mamuna é uma terra de mulheres fortes, né? Eu conheci aqui Maria José, todas as meninas, né, que estavam aqui com a gente convivendo esses dias. Tive a oportunidade, né, e o privilégio de conhecer você, né? Também como uma das lideranças, né? Que é você e Maria José, quando falam aí nas reuniões, né? A gente sabe que as pessoas se calam e ouvem, né? Vocês têm, né, na fala, essa defesa do território. De onde vem essa força das mulheres de Mamuna? A força das mulheres de Mamuna vem dos seus antepassados, da luta dos seus antepassados por um lugar melhor, por um lugar onde se possa realmente ser respeitado e aonde a gente possa dar continuidade às nossas origens, sem ter que estar batendo na porta de quem quer que seja em São Luís pedindo um prato de comida ou mesmo na delegacia dando trabalho para os soldados, para os policiais. Então daí vem a nossa força, porque se nós não lutarmos pelo nosso território, amanhã ou depois o nosso resultado vai ser isso, ter um filho nas drogas dentro de São Luís, ter às vezes alguém da nossa família sendo presidiário e às vezes não poder dormir, nem mesmo sair de casa para ir trabalhar e ter a certeza de que irá voltar vivo. Porque quem vive lá, eu creio que vive nessa expectativa, né? E essas ameaças todas não te calam, né? Não me calo porque eu estou lutando pelo direito que é meu. E não calou os meus antepassados, que o sangue deles corre na minha veia. Então não vai me calar. E eu espero que cada dia mais Deus nos dê força para que realmente nós possamos continuar nesta luta, lutando. E um dia a luta ela vai ter fim. Nós não sabemos quando, mas um dia ela vai ter fim, né? E só esperamos que seja em benefício da comunidade, né, dos remanescentes de Quilombo, porque aqui é um território quilombola. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas existe aqui a Fazenda Santa Rita, a qual é reconhecida em cartório, em Alcântara, tem um registro dela, e dessa Fazenda Santa Rita é que surgiu o povoado de Mamuna, porque eles eram remanescendo de lá até chegar aqui. E antes mesmo da Fazenda Santa Rita já existia pessoas que viviam numa comunidade um pouco distante daqui, que chamava o Camarajó, onde existia fazenda, onde existia escravo. Até hoje ainda existem os marcos lá das muralhas onde eles habitaram, e aí de lá para cá eles foram remanescendo até formar a comunidade de Mamuna. Então nós que hoje habitamos em Mamuna, nós temos toda essa história a nosso favor. E a história nós não podemos calar, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser reconhecida para todo mundo, porque a história de um povo, ela traz a sua origem, ela traz os seus direitos junto com a sua história e ela traz conhecimento para aqueles que ainda virão depois de nós. Porque a nossa história ela vai falar, depois que nós não estivermos mais aqui, a nossa história irá continuar falando através daquilo que nós vivenciamos nesta comunidade, assim como já foi vivenciado pelos nossos antepassados.